Olá, revolucionários, olá, revolucionárias, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Revolução Jurídica. Então eu peço que você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá no YouTube, se inscreva, curta a nossa página tanto no Instagram quanto no Facebook. Meu nome é Fernando Pérez. Estamos aqui mais uma vez para debater sobre um tema bem legal, bem importante. Foi amplamente discutido no ano passado e essa semana eu estava dando aula da disciplina chamada Direito e Diversidade. Eu abordei o que? O tema sobre racismo. Ou seja, racismo, gente, é crime, tá? Existe uma lei, número 7.716, que é a Lei Caô. Essa lei, ela define os crimes resultantes de preconceito, raça ou cor. Então nós estamos aí há mais ou menos há 32 anos da Lei 7.716, de 1989, que ficou conhecida como Lei Caô, em homenagem ao autor Carlos Alberto de Oliveira. Carlos Alberto de Oliveira, ele era jornalista, advogado, militante do movimento negro e foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Pessoal, essa lei, ela define o quê? Como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ela também regulamentou o quê? O trecho da Constituição Federal que torna o quê? Inafiançável e imprescritível o crime de racismo, após dizer que todos são iguais, sem discriminação de qualquer natureza. Então, olha só, nós percebemos que o Estado brasileiro ele foi constituído a partir de diferentes matrizes étnicas culturais, formando assim uma sociedade multicultural, né? Ou seja, as desigualdades sociais elas foram construídas historicamente com base o quê? Na exploração econômica, na violência, na escravidão. Isso gerou um modo de pensar e agir desiguais. Porém, é dever de todos nós o quê? Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, objetivando também o quê? A primazia da dignidade humana e a redução das desigualdades sociais. Então nós devemos exercer essa defesa de grupos sociais vulneráveis que mereçam a proteção especial do Estado. É dever de todos, tá? Promover essa defesa, de todos nós, de promover essa defesa social dos grupos vulneráveis. Então olha só, como saber se uma ação ela é racista? A prática racista, gente, se expressa em ações discriminatórias. Contudo, o agente que a pratica, não admite ou reconhece o seu preconceito. O fato é que alguém está sendo racista, por exemplo, quando apelida negras e negros de acordo com as características físicas a partir de elementos de cor e etnia da pessoa, inferioriza características estéticas de negras e negros, considera uma negra ou negro inferior intelectualmente, podendo até negar-lhe determinados cargos, funções ou emprego. Isso aqui eu já vi acontecer. Eu acho isso inadmissível, tá? Porque todas as pessoas são capacitadas e não é uma cor de pele que vai definir se eu mereço ou não o cargo. Mas isso aqui eu já vi acontecer. Ofende verbal ou fisicamente a pessoa negra, despreza os seus costumes, hábitos, tradições, como ofensa à religião de matriz africana. Isso aqui também é o que mais acontece. Diariamente nós vemos pessoas desprezando os costumes das pessoas negras, as tradições, né? Ofendem as religiões que é de matriz africana. Gente, isso é cultural. Todos nós devemos respeitar. Se você não concorda, beleza, cada um tem a sua opinião. Só que é seu dever respeitar o próximo. Não fazer julgamento, não desprezar nenhum costume, não ofender tais pessoas, tá? Outro ponto muito importante é o seguinte: muitas pessoas, né, brancas usam cabelo dread, rastafari e tem aquele estilo meio hippie. E tem muitas pessoas que acham lindo quando uma pessoa branca, né, tem esse estilo meio hippie. E aí as pessoas fazem um certo tipo de comentário: nossa, que gato, bem estilo hippie, né? E aí, quando vem uma pessoa negra com esse mesmo estilo, muitas pessoas fazem o típico comentário:
Que cara mais sujo, acho que ele está bêbado, não chega perto. Muitas vezes as pessoas veem aquela pessoa como um marginal. Então, assim, por que, né, admirar o estilo, né, cada cultura negra em pessoas brancas é bonito e às vezes quando está em uma pessoa negra é feio, ela é marginal. Isso também é uma prática racista, tá? Isso aí também eu já vi acontecer e acontece diariamente. Então, olha só, pessoal, admirar signos da cultura negra apenas em pessoas brancas é sinal de racismo. Fazer isso é se esquecer o quê? Que o uso de dreads, rastafari, assim como turbantes, tranças, faz parte o quê? Da cultura africana e tem significado importante para essas pessoas, tá? A apropriação cultural destes signos a ser vistas como algo de criminalização, de preconceito, é também uma hipocrisia, né? No branco é bonito, né? E no negro é feio, ele é marginal, ele é tratado como um marginal. Então isso chega a ser o quê? Uma hipocrisia, tá? Só que muitas pessoas cometem essa hipocrisia, tá? Porém não tem coragem de admitir. Temos também alguns tipos de racismo, tá? Nós temos o racismo estrutural, que é o racismo que está enraizado em nossa história, na nossa cultura, através de práticas o quê? Que segregam negros como um grupo social inferior ou excluído. Exemplo, né? Você ter o melhor currículo, mas ser desclassificado por ter um cabelo fora dos padrões de beleza da empresa. Isso também, às vezes, acontece, tá? Temos também o racismo explícito. Ele é o mais fácil de ser identificado. Esse nem precisaria descrever, é quando, né, ofendem você intencionalmente pela sua cor, cor de pele, cabelo, roupas, entre outros adjetivos, tá? Exemplo, xingamento, ofensas, agressões, negar atendimento a uma pessoa negra, tá? Isso aí é o racismo explícito. Temos também o racismo velado. O racismo velado, gente, é praticado por quem ofende, mas sempre tem o quê? Um álibi. Às vezes até consciente para negar que ela fala ou atitude foi racista. Exemplo, escolher não sentar ao lado de um negro no ônibus, julgando que ele seja alguém suspeito, julgando que ele seja alguém marginal. Isso também acontece, tá? É nítido em alguns locais do país, essa questão. Temos também aquele cordial. O cordial ele é o mais difícil de ser combatido, pessoal. Pelas nuances, né, entre uma fala comum ou ofensiva e geralmente dita por alguém próximo, né? Pode ser um colega, pode ser um chefe, pode ser um amigo. Exemplo do racismo cordial: seu colega de trabalho surpreso que você conhece determinado assunto, né? Às vezes aqui acontece também. E ano passado houve uma discussão muito grande sobre a questão do racismo. Tanto que surgiu aquela página, aquele movimento chamado Vidas Negras Importam, né? Essa questão do racismo no Brasil estava um pouco meio que adormecido, não se falava tanto igual tem se falado hoje, diariamente. Então, olha só, essa questão dos Vidas Negras Importam foi um protesto contra o racismo que tomou conta, né, de todos os noticiários dos últimos tempos, em decorrência do quê? Do assassinato de João Vitor, baleado durante uma entrega de cesta básica no Rio de Janeiro. Teve também João Pedro, que foi baleado dentro de sua casa em uma operação policial também na capital carioca. Teve também George Floyd, que foi sufocado por 8 minutos durante uma abordagem nos Estados Unidos. Inclusive, o julgamento de George Floyd começou na segunda-feira. Eu estava acompanhando o jornal hoje e aí fez a menção ao George Floyd. E o julgamento começaria na segunda-feira. O policial que o matou, sufocou por 8 minutos, será julgado naquela segunda-feira. Então, nós tivemos tragédias cotidianas no ano de 2020. E isso, olha só, com a opinião pública mais sensível ao tema as tragédias rotineiras no Brasil, conquistaram o quê? Uma repercussão inédita, como nunca se viu antes. E ainda no mês de junho de 2020, gente, o país ele tomou conhecimento do assassinato, como já disse, de João Pedro Matos, de 14 anos. Ele era um jovem negro, ele foi morto a tiros dentro da sua casa na região metropolitana do Rio durante uma operação policial, tá?
Ele se tornou a quarta criança morta pela polícia do estado do Rio de Janeiro num período de 12 meses. Tá? Embora a letalidade policial e seu viés racista sejam denunciados há vários anos no país. Porém, o Estado, né, as autoridades daquele local nunca tomaram nenhuma atitude em relação a esses assassinatos a crianças negras, a esses jovens que são considerados muitas vezes marginais. Tá? Além disso, nós tivemos também um caso bem emblemático no mês de junho, que foi o quê? Outra tragédia feita no país em desafronta novamente com as permanências do seu passado escravocrata, né? Aconteceu na cidade do Recife, em Pernambuco, né? O menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu o quê? Após cair do 9º andar no fosso do elevador no prédio onde sua mãe trabalhava como o quê? Empregada doméstica. Então a mãe de João Miguel, né, estava no meio da pandemia, ela não tinha com quem deixar a criança, e ela levou a criança para o seu trabalho, né? E no momento, ela havia saído para passear com a cadela da família e deixou o quê? Sob os cuidados da patroa. A patroa não cuidou como deveria ter cuidado do menino, ou pelo menos olhado, ter dado uma atenção, porque a mãe do menino Miguel, ela sempre cuidou do filho da patroa dela, né? Ela fazia de tudo, ela foi babá. Será que custava a Dondoca também cuidar do menino ou dar uma atenção especial a ele naquele momento, enquanto a mãe passeava com a sua cachorrinha, com a cachorrinha, aliás, da patroa, né? Não, né? Ela não ligou, ela não cuidou, deixou o menino subir pelo elevador, foi até o 9º andar, o menino acabou falecendo. E a patroa, muito da bonita, ela chegou a ser presa, porém o que aconteceu? Ela pagou uma fiança de 20 mil reais e responde hoje o processo em liberdade. Então, gente, essa pandemia, ela também deixou claro o abismo racial no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, como noticiou o jornal Folha, a mortalidade do coronavírus é de 60% maior entre o que as pessoas negras. Tá? Então existe realmente esse abismo racial, né? E a pandemia, ela mostrou isso. Em alguns aspectos, gente, o avanço me parece o quê? Muito mais um campo do discurso do que nas práticas efetivas. As pessoas começaram a ler sobre essa questão do racismo, a entender e olhar para o aspecto racial do Brasil, mas a gente continua o quê? Tendo uma série de situações racistas, e nós, infelizmente, se não mudar essas autoridades, não ter um olhar voltado para essas práticas discriminatórias, nós vamos ainda continuar tendo essas questões, essas práticas racistas. Eu encerro meu vídeo com uma frase de Djamila Ribeiro. Olha o que ela diz: não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem os direitos iguais e sequer foram tratadas como humanas. Então eu peço que você reflita aí na sua casa, pense um pouco nas coisas que eu disse aqui nesse vídeo, faça uma reflexão e peço também, galera, que vocês comentem um vídeo, se alguém concorda, se não concorda, expresse a sua opinião, isso para nós é muito importante. Agradeço mais uma vez e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.